Eu queria dar continuidade ao tema que vem sendo exposto, em que se atribui duas funções para o cérebro. Uma recebendo a luz divina e a outra absorvendo a realidade mundana. Esse esquema, ele foi contestado de uma forma absoluta pela neurociência, que tem que ser integrada no estudo da hermenêutica, a partir do princípio da transdisciplinaridade. Então, não existe forma de divisão do ser humano. E vamos, então, ler o que nos diz Damasio, um dos grandes pesquisadores da mente humana na modernidade. Ele nos fala, em outras palavras... Não, vamos ler primeiro a outra parte. Há cerca de 10 anos propus uma alternativa para o sistema desenhado por William James. A alternativa depende de uma ideia principal. Os sentimentos não têm origem necessariamente no estado real do corpo, mas sim no estado real dos mapas cerebrais que as regiões somatosensitivas constroem em cada momento. Então, o que essa constatação nos traz é de que o que brota do ser humano como ideia não tem um lugar definido. Em outras palavras, fala também Damasio, corpo, cérebro e mente são manifestações de um organismo vivo. Embora seja possível dissecar esses três aspectos de um organismo sob o microscópio da biologia, a verdade é que eles são inseparáveis durante o funcionamento normal do organismo. O sujeito toma o mundo a desvendar como objeto e representa por via dos conceitos genéricos que se desprendem da realidade. Damasio, com base na constatação científica, estruturada e admitida pela ciência neurológica, afirma: o mesmo não sucede com as questões relativas à mente, ao cérebro e ao corpo, em relação aos quais o erro de Descartes continua a prevalecer. Para muitos, as ideias de Descartes são consideradas evidentes em si mesmas, sem necessitar de nenhuma reavaliação. Então, no momento em que eu afirmo, a partir da constatação neurológica, que a mente não tem esse nível de constatação por via de uma luz divina, toda aquela ideia da teoria cartesiana, kantiana, cai, passa a não ter fundamento. Será que diante de uma situação dessas, a pergunta que volta é de certa forma violenta? Diante dessa situação, podemos continuar kantianos? Afirmando que existe uma imagem, alguma coisa metafísica, que pode ser denominada de sujeito transcendental? E a partir disso, continuar fundamentando as decisões judiciais que admitem que existe uma pessoa em níveis superiores de entendimento que pode ditar a verdade, independentemente, tão somente na sua consciência? Mas tem mais temas pela frente. Nós temos aí, então, uma situação que nos leva a pelo menos desacreditar nessa matéria. Vamos
lembrar que Immanuel Kant, um dos filósofos mais influentes da sua época, pretendia dar justificação científica à metafísica. É exatamente isso que vem contestado pela neurologia, tal como era prioristicamente afirmada por Descartes. E Kant queria pô-la ao nível do progresso da ciência, para que os dois conhecimentos, metafísico e empírico, pudessem compor um conjunto e impulsionar o progresso. Lembramos que a partir do século XV, notadamente na Inglaterra, há um progresso científico e empírico impulsionado pelas correntes iluministas, apoiadas na física, na matemática e na lógica aristotélica, que passa a dominar os estudos da ciência nas universidades. O possível não será mais deduzido nem de uma estrutura objetiva do mundo, como em Aristóteles, nem de uma possibilidade abstrata realizada por um ser transcendente, como na escolástica, mas da pura atividade transcendental do sujeito cognoscente, tal como pode ser encontrada de modo particular em Kant e Fichte. A questão não será mais o que torna possível a realidade atual do mundo, ou ainda o que ou ainda o que toma possível este mundo em si mesmo, tornado como tal em sua globalidade. Mas o que torna possível o conhecimento que tenho deste mundo, o fato de que há um mundo para mim. Então, o mundo para mim, ele é tornado possível a partir do conhecimento que eu tenho do mundo. Nós temos aqui, então, uma situação em que o sujeito passa a ser a pessoa que efetivamente faz com que o mundo seja mundo para ele. A evolução copernicana de Kant, ela diz, por não mais se recorrer a qualquer estrutura dada previamente ou a qualquer ser pré-existente para esclarecer a relação entre sujeito e o mundo. É no próprio filosofar e outros termos, na atividade sintética própria do sujeito transcendental do conhecimento, que deve ser descoberta a possibilidade de sua referência ao mundo e de qualquer conhecimento objetivo desse mundo. O dito subjetivismo da filosofia transcendental designa o advento dessa transição desde uma sistemática ontológica, o cosmo ontológico, para uma sistemática puramente noológica. Isso quer dizer o seguinte: a sistemática anterior passa a ser simplesmente transferida para o âmbito da forma de conhecer do homem. Ora, que maravilhosa adequação científica refere aqui Morin entre lógica e determinismo, os objetos isolados e recortados, a técnica, a manipulação, o real e o racional. Isso tudo conjugado. Então, o pensamento simplificador não conhece nem a ambiguidade, nem os equívocos. O real tornou-se uma ideia lógica, isto é, ideológica. E é esta ideologia que pretende apropriar-se do conceito de ciência. O pensamento simplificador julga obedecer à lógica ao fazer obedecer a lógica ao paradigma disjuntivo redutor. Não é a lógica que controla o pensamento simplificador. É este que manipula a lógica para simplificar. É claro que essa manifestação de Morin é científica. Ela precisa ser compreendida. Mas o que ele diz é o seguinte, que a linguagem e a lógica estão sendo utilizadas como forma de manipulação do conhecimento. E isso se refere a Kant. Kant provavelmente não pensava nisso. Mas depois de se discutir as propostas dele, a ciência dele, é que a gente viu e a gente constata que as ideias dele serviam
aos governos para se impor como governos. Ele buscava dar fundamentação às ideias que vinham de uma elite governante. E a elite governante sabiamente as utilizou. E a pergunta não cala. Será que essas mesmas fundamentações não estão a manter as estruturas de uma elite em nosso país? E nós, como advogados e conhecedores das leis, não nos demos conta desse detalhe? Reclamamos. Sabemos que o poder é império. Mas onde estão os fundamentos deste império descontrolador, desorientador, e que mantém a grande maioria do povo na miséria e beneficia uma elite que não representa 5% de toda a população? Eu arrisco a dizer que no fundamento dessas ideias estão Santo Agostinho, estão Descartes, está Kant, Fichte e Hegel. Essas ideias, esses imprintings ideológicos que nós assumimos, discutimos, reafirmamos, fizemos dela nossa doutrina, nossa fé, e que estão aqui a governar o mundo. E nós inocentemente estamos dizendo, mas isso não pode ser, por que esse descontrole? Se nós tivéssemos a estruturação da ciência em paradigmas definitivos, e nós não precisamos de 60, 80 páginas para botar um voto a efeito da questão, por exemplo, do PIS e COFINS, tributado no valor da mercadoria e sem inclusão do ICM. É simplesmente dizer, capacidade contributiva do contribuinte é aquilo que ele recebe de seu. E o ICM não é do contribuinte. Logo, a capacidade contributiva está a limitar a incidência do PIS e COFINS sobre o que resta ao contribuinte depois de pagar o ICM. Em 3 parágrafos. Onde é que nós vamos justificar isso? Onde é que um governo, um Estado democrático de direito, ele tem que dar um tratamento igualitário para todos os seus contribuintes. E o igual tem que desigualar os desiguais. Dentro dessa contextualidade, eu não posso exigir de alguém que ganha um salário uma proporcionalidade tributária muito maior do que aquele que recebe milhões de reais. É isso que diz a Constituição. E nós não aplicamos. Simplesmente fizemos discursos compridos, quando simplesmente o paradigma está ali à flor do pensamento, mostrando com todas as suas luzes os seus limites. Não precisamos de horas e horas de julgamento. Nós temos que dizer qual é o paradigma de estabelecer o que é mercadoria. E aí partir para cá a realidade que fecha no conceito todas as relações individuais e dizer, aqui está a solução. E com essa solução paradigmaticamente proposta, nós estamos a limitar tanto a atividade do fisco, do legislador e do poder jurisdicional. Com a fixação de um paradigma, nós simplesmente eliminamos todas as discussões e vamos parar com aquela ideia de, olha, hoje nós julgamos 680 processos numa sessão que durou 3 horas. Julgamento de casos individuais desta ordem, fixadas naquela ideia de um sujeito transcendental, decididas pelos assessores da magistratura, será que todos eles têm um conteúdo tal, mesmo que servindo um padrão determinado pelo juiz, que os transforma num reduto iluminado por Deus, para dizer o que é verdade em cada processo?
Vocês vão dizer, mas esse expositor está fora de sentido. Mas se estamos julgando a partir da metodologia kantiana, nós temos que pressupor que existe metafisicamente uma entidade que está orientando a verdade em todos os processos que estão sendo julgados. Isso parece que é uma coisa absurda. Mas vamos pensar nesse absurdo. Sem dúvida, isso é o caos. E nós vamos ter que descobrir, dentro deste caos, o elemento organizador da realidade que vai estar subjacente nesse caos. A minha proposta é que se estabeleça os paradigmas que limitam o poder de tributar e com isso se termina com muitas discussões e se estabelece a segurança. Mas esses paradigmas têm que ser fixados a partir da realidade de cada caso. Nós temos que descer a realidade factual e subir para o conceito. Do conceito descer para a realidade. E por assim, transferindo o conceito, que é tido como perene, porque ele diz respeito a uma determinada situação factual que está posta no tempo indeterminado, e essa posição indeterminada, ela tem que ser casada com cada situação que vai acontecer. Aconteceu, mas não é só aquela questão que está acontecendo agora. Esta roda atinge o futuro. Eu tenho que saber qual é o paradigma que vai ter aplicado no momento em que o fisco vai examinar minha descrita fiscal ou a minha atividade comercial, daqui a 5 anos. Se eu não tenho um paradigma calcado nos fatos, eu, como assessor de empresa, vou ter que me transformar num sujeito transcendental para adivinhar o que vai ser proposto daqui a 5 anos. Eu estou afirmando uma situação absolutamente caótica, porque eu tenho que seguir um caminho e durante 3 ou 4 anos eu tenho a necessidade de comprovar que a minha ideia estava certa. Isto é caótico para a empresa. Eu tive uma questão em que se fazia uma venda de um produto de madeira coberto com plástico. E essas lâminas eram qualificadas como alíquota zero. Num determinado momento, depois de 5, 10 anos, houve uma importação dessas lâminas para suprir o mercado no Brasil. E a classificação dessas lâminas passou a outra qualificação qualificada de forma diferente. E o fisco disse, olha, o imposto sobre produtos industrializados é 10%, é 20%. Você manda, pô, mas eu tenho aqui uma situação que foi qualificada, aceita pelo fisco como alíquota zero. Não, mas a questão foi para as camadas superiores da Receita Federal e veio, não, 20%. Qual era a situação da qualificação desse produto? Como é que ele podia ser estabelecido? A regra diz, quando o produto é de celulose ou plástico, a classificação fiscal tem que ser feita pelo produto com maior espessura. No caso, a madeira era 70% e o plástico 30%. É claro que a classificação fiscal era madeira. Mas tivemos que ir para a justiça para derrubar esta qualificação da Receita Federal, simplesmente porque ela não atendeu a forma de classificar o produto. Era medir qual é a espessura maior. Mas vocês vão dizer, tudo bem, mas e qual é o problema? O problema era o seguinte,
Se eu tinha que pagar nos últimos 5 anos 20% sobre toda a minha receita, eu ia dever uma receita total de um ano para o imposto, para o IPI, porque eu classifiquei errado. Segui uma forma de classificação do produto mundialmente por todas as aduaneiras aplicada. Por que essa diferença? Qual é a segurança que eu posso dar para uma empresa dizendo a classificação do teu produto é essa? Quando as autoridades fiscais não atendem a essa qualificação, a essa classificação. Eu não estou falando nenhum tipo de situação factual que não acontece todos os dias. Imagina uma empresa ter que pagar 20% sobre a venda dos seus produtos nos últimos 5 anos. Ela vai gastar o equivalente a um faturamento anual. Aí eu quero vender a empresa. Ninguém compra. Enquanto o fisco não disser isso aqui é classificação está errada, ninguém compra porque não vale nada. Essa insegurança, ela só pode ser posta e concretizada na medida em que se estabelece exatamente os paradigmas e na medida em que existe uma ideia de que o fisco deve buscar a realidade. Nós não podemos engajar a autoridade fiscal no fator de volume de faturamento do fisco, no volume de arrecadação dos impostos. A autoridade fiscal tem que voltar a ser uma autoridade que olha não o governo. A autoridade fiscal, ela tem que servir tanto ao executivo, ao legislativo e ao judiciário, respeitando o direito concretizado na Constituição do contribuinte. Essa é uma matéria que nós vamos examinar daqui a mais um tempo, para mostrar onde é que está o contribuinte. O contribuinte está fora da consideração de toda a atividade de prestação jurisdicional e da atividade fiscalizatória desse país. O contribuinte passou a ser um elemento, contribuinte singular, passou a um elemento absolutamente desconsiderado. Voltamos ao professor Raimundo, indagando uma pessoa que representa um determinado tempo o ministro da Economia. Mas o povo onde fica nessa macroeconomia? A resposta é essa: mas o povo é um mero detalhe. Eu diria até mais, o povo nesse caso, representado por cada um dos contribuintes, é alguém que é considerado inexistente, aplicando-se uma norma imaginária, conceitual, justificada por um conceito cerrado, que até hoje ninguém me explicou o que é, e aí estamos diante de uma calamidade em que fortunas podem estar em risco em face de uma interpretação fiscal mal feita.